Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano, uma excelente semana, bastante produtiva para todos nós e que a gente cumpra a quarentena para que no mais rápido possível a gente possa estar em casa novamente, a gente possa estar nos vendo novamente, né? Então é o seguinte, eu estou mandando esse vídeo para vocês com algumas observações. Primeiro, observação, entrega de atividades. Eu estou enviando em anexo no grupo as últimas atividades corrigidas com os comentários, tá bom? Para vocês. Então é importante que vocês entreguem as atividades. Entreguem as atividades para que nós possamos estar atribuindo qualitativo e frequência, como já está sendo dito desde o início da semana retrasada. Na verdade, desde o período que nós estamos passando atividades e aula para vocês, tá bom? Então não esqueçam disso. Certo? Outra observação, hoje eu estou passando atividade complementar do capítulo 3, para que vocês possam estar fazendo para me entregar na outra segunda. Sempre eu vou passar a atividade de uma semana para me entregar na outra, para eu sempre colocar as frequências de vocês. Quem não entregar a atividade hoje, nesse dia que eu estou postando o vídeo, eu não vou aceitar mais. Felizmente não vou mais, porque já estamos, só da disciplina de história são 4 atividades que eu passei anteriores. Algumas pessoas me entregaram, outras não. Umas me entregaram pela metade, outras me entregaram nenhuma, então não vai ter frequência e nem qualitativa quando retornarmos para nossas aulas presenciais, tá? Então eu quero que você pegue seu livro na página 69, tá? Deixa eu mostrar para vocês a cara da beleza, aqui na página 69, onde nós vamos continuar falando de mudanças na Europa feudal, ok? Então, para a gente iniciar, olha só a foto da beleza, que gatinho, meu crush. A gente parou na página 69, acompanha aí, na parte do revigoramento do comércio e da cidade, certo? Nós vimos que com o crescimento da agricultura e da maior produção de alimentos, boa parte da população que morava no campo se deslocou para as cidades. Essa população que deslocou do campo para a cidade, começou nessas novas cidades, começaram a surgir, começaram a se desenvolver alguns ofícios, alguns trabalhos, como de artesãos, tecelões, ferreiros. Na verdade, esses ofícios sempre existiram desde a pré-história, só começaram a ganhar mais força na Europa a partir do século IX, com o revigoramento das cidades, porque boa parte da população que naquela época morava nos campos, saíram das cidades em busca de melhores condições de vida. Com mais pessoas na cidade, mais trabalho, logicamente mais trabalho e consequentemente mais oportunidades, digamos assim, de emprego. Então nessas cidades que começaram a se revigorar e surgir na Europa, algumas profissões começaram a ganhar força, como ele fala aí, artesãos, ferreiros, sapateiros, carpinteiros e entre outros, certo? E nesse contexto, como por exemplo, se eu quero comprar algo de você, eu vou lá e compro no dinheiro, certo? Então, você me vende uma casa, me vende um carro, um celular, eu vou lá e compro no dinheiro. Você me diz o seu preço, eu aceito se eu quiser e eu pago. Naquele contexto ainda não havia uma ideia na Europa de unidade nacional de país. Então as atividades comerciais naquela época eram feitas basicamente na troca. Então se trocava um produto por outro, certo? Então nesse contexto, no século 8, 9, nós estamos falando aqui no período da Europa feudal, nesse contexto, se situa no século 9 e 8, começou-se novamente o revigoramento das cidades e o surgimento de algumas rotas comerciais, algumas cidades que se tornaram rotas comerciais que ele fala aqui para a gente, como as cidades italianas no Oriente, na letra A, veja aí na página 69, na letra B, sul ao norte da Europa por terra, e na letra B, cidades no norte da Europa, veja o mapazinho aí bem desenhado, certo? Da página 69, nesse contexto. Então essas principais rotas comerciais que existiam na Europa naquele contexto, naquela época, certo? Olha só, nessas cidades, com o revigoramento do comércio, começaram-se a vigorar também, nesse contexto, o surgimento das feiras. O que eram as feiras, que ele falou pra gente? Eram geralmente lugares de grande volume comercial, elas duravam de 15 a 60 dias, geralmente nos arredores das cidades, e lá se comercializava de tudo. Se comercializava o título do Corinthians da Libertadores de 2000, camisa do Flamengo, do Parmeiro, ou seja, se comercializava de tudo. Vinha comerciantes de toda a parte do mundo para poder comercializar nesse período, ali naquele contexto da Europa, mercadores da Ásia, mercadores da África, para trocar produtos. E havia algumas pessoas, daí vai surgir a figura do cambista, que era aquele que fazia a troca
Por exemplo, às vezes uma moeda, um dinheiro utilizado numa determinada região não é a mesma da outra. Então ele ia lá para fazer a troca. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, que Deus o livre, ninguém quer ir agora nesse momento. Se você chegar lá com R$1, você vai comprar alguma coisa? Não, porque qual é a moeda oficial de lá? É o dólar. Então o que acontece? Quando vinha um comerciante que ia para alguma região que tinha uma moeda diferente do seu local de origem, ele procurava uma pessoa chamada cambista, que fazia a troca. Ele ganhava dinheiro com essa troca de moedas. Daí vai surgir a figura dos banqueiros, porque eles faziam essas trocas em bancos, nos banquinhos. E aí tempos depois vai dar origem aos conglomerados bancários que existem hoje, que nos roubam diariamente, certo? Perdão o uso da palavra. Então nesse contexto começa a surgir, se situa na página 70, cidades novas, cidades antigas, e ao redor dessas cidades começam a morar habitantes, acompanhei na página 70, esses habitantes eram chamados de burgos. Por isso os habitantes das cidades que viviam do comércio eram chamados de burgueses, porque viviam de atividade, uma atividade comercial. Para você ter ideia, você diz assim, mas professor, mas esse processo de urbanização na Europa, nesse contexto que a gente está estudando, foi lento ou foi rápido? Foi muito lento. É tanto que no próprio livro, o historiador Jacques Le Goff, numa citação, ele fala o seguinte: em 1300, menos de 20% da população do Ocidente residia em cidades. E a maior cidade na época era Paris, que tinha 200 mil habitantes. Ou seja, predominantemente a população europeia morava nos campos, certo? Beleza? Vai, qualquer coisa você vai ver no vídeo tendo dúvida, vai parando para poder se situar, tá bom? Nesse contexto nas cidades, acompanha aí, vai surgir a figura das corporações de ofício. Acompanha na página 71 e 72. As corporações de ofício, por exemplo, existe o sindicato dos professores, existe, como hoje, existe o sindicato dos médicos, existe o sindicato dos marceneiros, existe o sindicato dos enfermeiros. Então, eram como se fossem sindicatos que tinham uma finalidade. Qual era a principal finalidade delas? Proteger aquela profissão. E você só poderia entrar, por exemplo, se morasse naquela cidade, naquele contexto, naquela profissão, se você passasse por um teste. E esse sindicato, ele tabelava, isso mesmo, ele tabelava o preço dos produtos e dos objetos. Ele tabelava. Ou seja, a finalidade com o tabelamento deles era controlar a qualidade e o preço dos produtos. Ou seja, não havia uma liberdade comercial. As corporações de ofício tinham a finalidade de controlar o que aquela classe, por exemplo, de artesãos ou de teceleiros fabricava. A finalidade era essa, de controlar. Tanto, é uma coisa interessante, pessoal, falar que ele cita aqui, né, mais à frente, que uma das principais ligas de corporações de ofício era a Liga Hanseática, está no segundo parágrafo da página 71. Que a Liga Hanseática, na verdade, era um conjunto de corporações de ofício, de várias cidades. Imagina o poder que essa classe tinha na Europa. Era o conjunto de corporações de ofício de artesãos, de comerciantes, de tecelões, de ferreiros. Então tinha muito poder, literalmente, certo? Nesse contexto, vocês vão vendo, como eu falei, a população que saiu do campo para a cidade foi um processo lento. A cidade se revigorou na Europa, e existia uma máxima na época, um ditado alemão, que até eu coloquei aqui, que dizia o seguinte: o ar da cidade torna o homem livre. Por que existia essa máxima? Naquele contexto, boa parte da população europeia, como estava saindo do campo para ir para as cidades, eles viam na cidade, por exemplo, quando um homem do campo sai do interior, vamos hoje dar um exemplo, ele sai do interior para ir para as cidades, ele vai para a cidade em busca de quê? De melhor qualidade de vida. A finalidade é essa, ele sai da cidade em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, se ele sai do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, ele faz isso com a finalidade de buscar a liberdade. Só que a gente sabe que muitas das vezes, tanto hoje como naquela época, a grande maioria da população não conseguia essa qualidade de vida. Muitas das vezes, quando ia para as cidades, iam trabalhar para ganhar uma mixaria. É tanto que nessas cidades elas não eram administradas, como fala na página 72, elas não eram administradas por membros do povo. Acompanha aí, página 72. Elas eram administradas pelos grandes comerciantes. E esses grandes comerciantes, para poder administrar a cidade, compravam um documento chamado carta de franquia, que ele comprava do nobre, dono do terreno onde existia a cidade, para poder ter o direito de administrar. Veja então que o poder na cidade não estava na mão do povo, literalmente assim, de todos, estava na mão de quem? Dos grandes comerciantes, dos burgueses, certo? Beleza? Acompanha aí todo esse processo de transformação.
Estamos na página 72. Outra parte bastante interessante que eu quero falar com vocês, acompanha aqui comigo, foi a das cruzadas. Vocês já assistiram aqueles filmes daqueles cavaleiros com um símbolo da cruz em armaduras e peitos? Cruzadas, o nome vem de cruz. Cruzadas eram expedições militares que ocorreram na Europa entre o século XI e o século XIII, apoiado pela Igreja Católica, que tinha uma finalidade de conquistar a Terra Santa em Jerusalém e principalmente foi apoiado pelos comerciantes na Europa medieval com a finalidade de abrir novas rotas comerciais para o Oriente, ali na região de Jerusalém, Israel. Ou seja, veja que as cruzadas foram um movimento tanto de caráter religioso, porque muitas pessoas iam para as cruzadas, que eram essas expedições, morriam no caminho, duravam meses essas viagens para ir saindo da Europa, para ir para essas regiões, em busca de uma vida melhor. Então cada classe nas cruzadas tinha interesse. Ele fala aqui, para os dirigentes da igreja, queriam o quê? Ele fala que cada classe, os dirigentes queriam o quê nas cruzadas? Desviar a violência guerreira, a violência da nobreza guerreira, deslocando-a para fora da Europa. Os mercadores queriam novos comércios com essa nova rota comercial com o Oriente. Os nobres esperavam obter mais terras e riquezas. E as pessoas comuns, aquele que não tinha instrução, almejava que com as cruzadas iam alcançar a salvação eterna. Porque na época a Igreja Católica tinha grande poder e influência sobre as pessoas. Não é que a igreja não tem que ser respeitada, ou qualquer religião, seja religião de cunho africana, ou cristã, ou muçulmana. Mas infelizmente a igreja naquele contexto cometeu muitos abusos. E um deles foi as cruzadas, onde se dizia, os dirigentes da igreja, diziam que as pessoas deviam ir para as cruzadas para buscar a salvação eterna, lutar e guerrear, lutar contra os muçulmanos. Olha só a intolerância religiosa, né? Para vocês verem que não é de hoje essa ideia da intolerância religiosa, certo? E aí eu falo para vocês, quais são as principais cruzadas? Existiram 4 principais, existiram na verdade 8, mas as principais foram as 4 que estão elencadas na página 74. Veja aí, na página 74, tá bom? Foram cruzadas, tiveram cruzada de crianças, isso mesmo, cruzada que botaram crianças para lutar. Imagina o desfecho das cruzadas: morte, carnificina. Você botar crianças para lutar é morte, para você ver o poderio psicológico que a religião tinha sobre as pessoas, sem fazer com que elas tivessem um senso crítico, algo para pensar, certo? Então, uma das principais, ele fala para a gente quais foram as principais mudanças trazidas pelas cruzadas. Nós podemos citar várias. Ele fala aqui na página 74 e 75. Primeiro, letra A, o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre as várias regiões da Europa. Ou seja, isso contribuiu para a prosperidade dos comerciantes na Europa. Ou então, as cruzadas foram bons para os comerciantes na Europa. Letra B, a maior participação dos europeus, especialmente os italianos, que tinham a cidade de Gênova e Veneza como os principais portos comerciais, no rico comércio de especiarias e de artigos de luxo. Na época, as especiarias tinham um grande valor comercial. Como não tinha geladeira, as especiarias tinham um grande valor comercial porque serviam para conservar os alimentos deliciosos. Pesquisa aí o que é especiarias para você me dizer. Hein? Pesquisa aí. Tempo você tem para isso, certo? E o outro foi o enfraquecimento na nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte dos seus membros da cruzada. Meus amigos, nós hoje aqui falamos da página 69, expliquei aqui para vocês da página 69, até a página 75, até conhecimento e arte. Eu quero que vocês leiam, de acordo com esse vídeo que eu estou mandando, leiam essas páginas. Não esqueçam que o prazo é até hoje para enviar as atividades passadas para contar como qualitativo e frequência. E eu estou enviando uma atividade para vocês hoje. Essa atividade, como vai descrito aí, vocês têm que me entregar até o dia 18, beleza? Qualquer dúvida me procurem, nós temos live aí marcada para essa semana. E estamos juntos e misturados. Um abraço.